Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. Iremos trazer um conhecimento para você sobre o hemograma. O que é o hemograma? Para que serve o hemograma? O hemograma ele é um exame que ele tem como finalidade realizar diagnóstico de várias patologias. É o exame. O hemograma é o exame. Marden, o hemograma ele é dividido em quantas partes? Em 3 partes. A primeira parte do hemograma ele é constituído por série vermelha, que é constituído por hemácia, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW. E alguns locais usam também o HDW, correto? As hemácias estão representadas pelo número de hemácias circulantes no sangue da pessoa. A hemoglobina ela serve para caracterizar a concentração dessa proteína dentro da hemácia, no qual ela dá à hemácia a função de transporte de oxigênio, correto? E o hematócrito é um índice em porcentagem de sangue no volume de litros que nós temos. Ou seja, então o hematócrito ele é porcentagem, não esquece disso. A hemácia não, a hemácia é a quantidade real. E o hematócrito não, é um valor estimado, é percentual, correto? Aí abaixo do hematócrito nós temos o VCM. O que significa VCM? Volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio serve para você avaliar se as hemácias, o volume da hemácia e classificar a hemácia em normocítica, do tamanho normal, que vai em torno de 90 até 80, 99 até 80 femtolitros. No caso também temos as hemácias microcíticas, que são hemácias pequenas, ou seja, se ficar abaixo de 80, em torno de 79, é classificada já como hemácias microcíticas. E se as hemácias terem um volume acima do 99, acima de 100, é considerada hemácias macrocíticas. Por que serve isso? Para classificar as anemias em anemias microcíticas, normocíticas e macrocíticas, correto? Já o HCM, que é concentração média de hemoglobina, juntamente com o HCM, ele serve para fazer uma média de hemoglobina em todas as hemácias. O nome já disse. Eu quero errar, não tem como errar. HCM, concentração média de hemoglobina, ou seja, quanto tem de hemoglobina, a média de hemoglobina no volume todo de hemácia, correto? Aí nós temos o CHCM, que é concentração corpuscular média de hemoglobina. Esse já é um dado mais detalhado, porque ele mede especificamente quanto que tem de hemoglobina por corpúsculos de hemácia. Então esse dado ele serve para corrigir a média e dar um valor mais específico. O HCM e o CHCM ele serve para caracterizar as anemias e as hemácias em normocrômicas, correto? E em hipocrômicas e em hipercrômicas. Normocrômica significa que a hemácia está com a concentração de hemoglobina e sua coloração normal. Hipocrômica significa que a concentração dessa hemoglobina e a coloração dessa hemácia está baixa, então está com pouca concentração de hemoglobina. Já hipercrômica significa que a concentração de hemoglobina está muito elevada. Muitas pessoas não conseguem entender a hipercromia. Acontece muito na esferocitose, no caso das beta-talassemias, correto? A outra coisa, nós temos o RDW. O RDW ele tem como parâmetro avaliar a concentração e o coeficiente de variação de hemácias de tamanhos diferentes. Ou seja, se você tiver muita hemácia micro e muita hemácia macro, se for fazer a média, vai dar a média normal. Então está errado esse parâmetro. Então o RDW ele serve para diferenciar a variação das concentrações de tamanhos diferentes de hemácia. Isso é chamado de anisiocitose, ou seja, quando você tem hemácias de tamanhos diferentes
num hemograma é chamado de anisocytose, correto? Agora, quando eu tenho hemácias de formas diferentes, os equipamentos, ele usa os dois parâmetros. Dois não, eu falei equivocado, que usa três. Quais, Martin? Eles usam a hemácia, o volume, o valor de hemácia, eles usam o VCM e usa o CHCM. Por que o CHCM? Porque o CHCM é corpuscular, é a concentração corpuscular. Então, o RDW faz esse estudo dessas variações e detecta se tem uma anisocytose. Ok, tem anisocytose? Tem. Quando elas também estão variando dessa forma, ele também pode dizer que tem uma anisopoiquilocitose ou poiquilocitose. O que é poiquilocitose? Poiquilocitose são hemácias de formas diferentes. Dá um exemplo de hemácias de forma diferente. Anemia falciforme, hemácias falcêmicas, draqueócitos em forma de lágrima, esferócito em forma de esfera, hemácias crenadas, hemácias em alvo, conhecida como alvócitos e esquizócito, correto? Nós temos também os leucócitos dentro do hemograma. Os leucócitos são classificados em global de leucócito, que é a concentração total de leucócitos, que vai de 10 a 4.000 leucócitos. Menor do que 4.000 é uma leucopenia. Acima de 10.000 é uma leucocitose, correto? Outra coisa, existe um escalonamento do amadurecimento das células leucocitárias em relação à linhagem neutrofílica, no qual elas são diferenciadas em blasto, promelócito, mielócito, metamielócito, bastonetes e segmentados, correto? Quando você tem um aumento dessas células todas, da linhagem todas, você pode dizer que tem um desvio à esquerda escalonado. E esse desvio à esquerda escalonado pode ir até blasto, independe. Agora, quando é um desvio à esquerda que não é escalonado, ou seja, tem um hiato, ou seja, tem um espaço entre uma linhagem, exemplo, você só acha neutrófilo e depois você não acha nem bastonete e nem melócito, você vai achar blasto. Tem um hiato, ou seja, tem uma falha do amadurecimento. Ali já não é um desvio à esquerda, mas é uma característica leucêmica, correto? Então nós temos dois tipos de desvio à esquerda, Marli. Sim, o escalonado, quando segue um padrão de amadurecimento das linhagens neutrofílicas, e o que não segue o padrão de amadurecimento das linhagens neutrofílicas, ou seja, tem esse ato. O não escalonado é indicativo de um processo leucêmico, correto? Então, voltando agora, saindo dessas linhagens, logo depois dos neutrófilos, nós vamos ter o eosinófilo, que é uma célula característica de reação inflamatória alérgica e reação inflamatória causada por vermes ou parasitas, entre eles estrongiloides, ascaris e os eumíntos. Temos também o basófilo, que serve para modular o grau dessa reação alérgica ou dessa reação inflamatória. Modular poucas pessoas entendem isso. Um basófilo, ele tem o poder de anular 100 eosino. Por isso que o basófilo é muito raro. E é o valor de referência dele até 2 em alguns locais. Por quê? O basófilo, ele libera uma substância chamada adrenalina. E a adrenalina tem como poder de ocupar os sítios da histamina, que é liberada pelo eosinófilo e pelas prostaglandinas também. E aí ele ocupa esse sítio fazendo o papel antagonista da reação alérgica. Por quê? O eosinófilo, ele é alérgico, ele estimula, ele exacerba o processo alérgico. Através de quem? Da cinina, da prostaglandina e dos leucotrienos, mas em especial as histaminas, correto? E aí a adrenalina do basófilo ocupa os sítios dos receptores H1, H2 de histamina, não deixando que essa reação alérgica seja exacerbada, correto? Logo depois dos basófilos, nós vamos ter os monócitos. Os monócitos são células na corrente sanguínea, são chamadas de monócitos. Quando ativadas, são chamadas de macrófagos. Elas podem ser ativadas na corrente sanguínea? Pode, mas elas têm um poder de ativação mais tecidual. E o monócito, ela é a primeira célula a chegar no processo inflamatório juntamente com o neutrófilo. Só que o macrófago ou o monócito, ele tem um poder que o neutrófilo não tem. Qual é, Marley?
de formar granuloma, de associação celular, para aumentar a expansão da célula, formando um sincício com capacidade de fagocitar macroantígenos. Exemplo desses macroantígenos: verme, entre eles. Vou dar um exemplo aqui de um protozoário que faz isso: leishmania, correto? Fungos. Então, o macrófago tem esse poder. Ele está presente nas reações crônicas, correto? E nas reações agudas também. É uma célula apresentadora de antígeno. Mas no hemograma, quantas células apresentadoras de antígeno nós temos? 2, o macrófago, o monócito e os neutrófilos, correto? Outra coisa que você não pode esquecer: logo depois dos monócitos, nós temos linfócitos. Os linfócitos, eles têm um tempo de vida que vai depender da atividade deles. Exemplo: se eles forem ativados, os linfócitos B, eles entram num processo de amadurecimento e vai até plasmócitos, não fica na corrente sanguínea periférica, vai para a medula óssea ou para o baço, e lá fica produzindo imunoglobulina, entre elas IgM na fase aguda e IgG na fase crônica. No caso dos linfócitos TCD4, ele é diferenciado em TH1 e TH2, no qual um vai ser responsável, o TH1, pela imunidade celular, e o TH2 vai ser responsável pela imunidade humoral para ativar mais linfócito B, para produzir mais imunoglobulina. Mas nós temos 2 linfócitos T, Marden, sim, temos o TCD8. O TCD8, ele aumenta num processo inflamatório neoplásico, ou viral, ou bactéria intracelular, ou de parasitas de vida intracelulares, entre eles leishmaniose, correto? Marden, por quê? Porque o CD8 ele libera perfurina e granzimas para destruir esses antígenos. Mas no hemograma eu não consigo diferenciar isso? Não. No hemograma sai apenas uma linfocitose ou linfócitos atípicos, e aí não há necessidade de classificar esses linfócitos dessa forma. Esses linfócitos são classificados dessa forma por imunofenotipagem, por uma metodologia chamada imunocitometria de fluxo, correto? Mas nós temos as subdivisões linfocitárias, que ajudam muito o médico. Se você encontrou linfócito atípico, diferencia o tipo de linfócito atípico que você está vendo. Se é um linfócito atípico de cromatina rasgada, característica de mononucleose, já vai indicar o médico a solicitar a sorologia para o Epstein-Barr, anticorpos IgM e IgG para Epstein-Barr. Se for um linfócito com a característica plasmocitária, você já pode colocar lá a presença de plasmócito. Ele vai pensar numa reinfecção de um processo viral, ou se for uma idade avançada, tiver mais de 10 a 5% de plasmócito, já é um indicativo de uma suspeita de mieloma múltiplo ou doença de Waldenström, correto? Logo depois da plaqueta, eu tenho dos monócitos, dos linfócitos atípicos e dos plasmócitos, eu tenho as plaquetas. As plaquetas no hemograma, elas são avaliadas apenas de forma quantitativa e qualitativa quando tem um parâmetro chamado VPM, que é o volume plaquetário médio. Por quê, Marden? Porque tem pessoas que têm macroplaquetas, conhecido como macrotrombócitos, que é característica de 2 patologias, síndrome de Bernard-Soulier e síndrome de Glanzmann. Essas 2 patologias, os megacariócitos, plaquetia, plaquetas de volume aumentado, pois não tem muitos receptores plaquetários. Quais receptores? 2B3A e 3A2B. Então, o que acontece? Esse tipo de alteração, ele não, em alguns hemogramas não sai, mas se o médico solicitar, o laboratório deve liberar. Correto? Então eu dei um resumo bem breve aí para você sobre o que é o hemograma de forma rápida e sucinta. Até o próximo encontro e temos mais detalhe ainda sobre o hemograma. Não acabou aqui não, nós vamos fazer vários estudos, correto? Um grande abraço e nos siga aí nas redes sociais. Um grande abraço.